Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo da Quaresma, a Igreja nos convida à conversão. E a cada celebração, a liturgia nos convida a fazer esta experiência, mais do que uma experiência, a nos colocar neste caminho de conversão. E a conversão é esse processo que nós precisamos renovar a cada dia. E precisamos buscar nas Escrituras Sagradas, como nos fala o Evangelho de hoje, a razão pela qual nós devemos nos converter. O Evangelho, com a parábola de hoje, nos coloca diante de uma situação. Na situação de que o rico, que vivia de forma esplêndida, dando festas, dando banquetes, mas que era indiferente à dor e o sofrimento de Lázaro, o pobre que vivia ali à sua porta e que tinha como consolo os cachorros, ou seja, como nós dizemos popularmente na Bahia, era um Zé Ninguém. Só que Lázaro, quando morre, recebe o consolo, vai para o seio de Abraão, vai para a vida eterna. Enquanto o rico, quando morre, é apenas sepultado na região dos mortos, como diz o Evangelho. Pensando um pouco em nossa vida,
qual dos dois nós somos? Como temos vivido a nossa vida? Em que nós temos empregado os nossos bens? Em que nós temos empregado as nossas forças, a nossa energia? Será que estamos vivendo como o rico do Evangelho de hoje, uma vida esplêndida, que não se importa com a dor do outro, que vive aquilo que o Papa Francisco fala constantemente, essa cultura da indiferença, que não está nem aí mais para a dor do outro, que a dor do outro não me fala mais nada? Ou será que nós somos o Lázaro, que vivemos mendigando o amor e a misericórdia de Deus? Ou será que nós somos este Lázaro que vivemos mendigando a atenção e o cuidado dos outros e só recebemos a indiferença? O Evangelho de hoje quer nos ensinar uma lição. A lição de que, se não prepararmos bem a nossa vida no hoje, e São Lucas trabalha muito com hoje, como Jamil hoje falava de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Se nós não trabalharmos bem o hoje, o nosso presente, nós sabemos qual será o final, segundo o Evangelho de hoje. Será a região do tormento. Será aquilo que a Igreja fala para nós, o inferno. O inferno que muitos de nós já desacreditamos, que já achamos que não existe mais, que já achamos que isso é apenas história da Igreja, que a Igreja usou por um determinado tempo para amedrontar o povo. Mas o Evangelho deixa claro: se não prepararmos o nosso hoje, se não prepararmos a nossa salvação hoje, o que nos espera é o lugar do tormento. O rico, quando olha para Lázaro, que vê-lo junto de Abraão, vai dizer: pai Abraão, manda que Lázaro venha pelo menos molhar a ponta da minha língua. E Abraão vai dizer: de modo algum. Lázaro recebeu os tormentos na vida. Você, ao contrário, em vida, viveu uma vida de muito prazer, uma vida tranquila, sem se preocupar nem com aqueles que estavam à sua porta, que desejavam apenas matar a fome com as migalhas que caíam da mesa. Então, é justo a situação de agora. Com isso, nos faz refletir como temos cuidado da nossa salvação. A pregação da agora à tarde era a alegria da salvação. Como temos vivido essa alegria da salvação em nossa vida? As Escrituras Sagradas de que Abraão fala ao rico, quando pede que Lázaro vá à casa de seu pai, porque ele ainda tem 5 irmãos, e estes irmãos vivem da mesma forma que ele, Abraão vai dizer o quê? Eles têm a Moisés e os profetas, que escute. Ele vai dizer: não, pai Abraão, mas se um morto for lá e falar, com certeza vão se converter. E Abraão vai dizer: se não escutam a Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles se converterão. Deus já nos deu tudo. Deus nos deu as Sagradas Escrituras. A lei, os profetas, o Novo Testamento, ali contém tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. A palavra de Deus contém todas as indicações, todo o caminho pelo qual nós devemos percorrer para encontrar ou para já possuir em vida a salvação. E não podemos deixar para depois. Depois, como dizia um padre professor meu, depois que morre, já era. Não tem mais como. A gente precisa buscar viver no hoje da nossa vida a nossa salvação, que se realiza no hoje. É como fala a primeira leitura e o salmo de hoje.
Nós temos que ser esta planta que está plantada à beira do rio. A igreja nos dá tudo, os sacramentos, os sacramentais, os santos, toda a história, toda a tradição da igreja, para nos ajudar a, desde agora, construir ou entrar neste caminho de salvação, para que quando tudo terminar, a nossa vida terrena, nós possamos estar no seio de Abraão, como fala o Evangelho de hoje. E se nós vivermos a nossa vida como se Deus não existisse, indiferente a quem sofre ao nosso lado, indiferente à palavra de Deus, indiferente àquilo que a igreja nos fala, que é para a nossa salvação, a nossa morte não será somente a morte física, mas será esta morte eterna de que fala o Evangelho de hoje. Então precisamos saber onde nós estamos plantados, se à beira do rio ou se nós estamos plantados no deserto, que ao invés de florescer, de dar frutos, nós vamos cada vez minguando, secando, vamos cada vez ficando sem vida. O tempo da Quaresma é um tempo propício para buscar na riqueza da igreja, da tradição, e com o desejo já de conversão, buscar converter-se. Todo esse percurso que nós vamos fazer, ainda estamos na segunda semana do tempo da Quaresma, que vamos terminar, por assim dizer, celebrando o mistério da nossa redenção, paixão, morte e ressurreição do Senhor, só tem sentido e só será bem vivido e bem celebrado o mistério pascal se durante esses 40 dias nós buscarmos nos converter. Já me falava, quantos cristãos que vivem na igreja, que estão na igreja, mas que não se comprometem em viver uma vida segundo aquilo que o Senhor nos pede. Quantos de nós começamos o tempo da Quaresma, recebemos as cinzas e não nos comprometemos, mas ao longo dos 40 dias vamos abrindo exceções, vamos abrindo brechas para não viver bem esse tempo. E quando nós terminamos o tempo da Quaresma, vamos perceber que foi infrutífero, porque nós não nos comprometemos de fato. Então, irmãos e irmãs, não percamos esse tempo de graça. Não deixemos passar o tempo santo da Quaresma como se fosse qualquer tempo. Mas busquemos, olhando o Evangelho de hoje, a liturgia, o Salmo que nos fala: feliz é o homem que busca a lei do Senhor Deus, que não senta junto aos zombadores, mas que medita dia e noite a lei do Senhor e começa, a partir dessa meditação, desse aprofundamento, dessa intimidade com a palavra de Deus, dessa intimidade com o próprio Senhor, começa a mudar a sua vida. O Papa Bento XVI, na encíclica Esper Salve, ele fala que a palavra, a boa nova do Evangelho, não era só um conjunto de ideias. Ele falava, em linguagem atual, o Evangelho não é somente uma linguagem informativa, mas é uma linguagem performativa, que dá forma a cada um de nós. Se nós a meditarmos, e o Papa Francisco também insistiu no início da Quaresma, deixemos mais de lado os celulares, a televisão, nos aproximemos mais do Evangelho, nos conectemos ao Evangelho para sair desse tempo da Quaresma vitoriosos. Então, retomando o Papa Bento, ele dizia, não é só uma palavra informativa, mas é uma palavra performativa. Não é só um conjunto de ideias, mas o Evangelho é uma pessoa que quer nos dar vida nova, que é Jesus Cristo. Então, a gente precisa se alimentar a cada dia. Se nós não nos alimentarmos a cada dia com esse Evangelho da salvação, com esse Evangelho que quer dar forma nova à nossa vida,
com esse evangelho que quer fazer morrer em nós o homem velho, a mulher velha, para nascer daí um homem novo, segundo a imagem de Cristo, nós vamos ter a sorte do rico do evangelho de hoje. Percebamos que Jesus, quando conta a parábola, ele não condena o rico ou a riqueza, mas ele condena a forma que se utiliza dela, que é a forma de viver a vida como se fosse uma grande festa, um grande carnaval, como nós terminamos há pouco. Então é preciso perceber que a vida, para ser vivida em Deus, ela precisa nos comprometer com o outro e com a palavra de Deus. A campanha da fraternidade desse ano nos coloca direto neste evangelho de hoje. A igreja no Brasil vai perceber quantas situações de violência, quantas situações que tantos irmãos nossos passam, que desfigura o rosto de Cristo neles e que muitos de nós já nos tornamos indiferentes ao sofrimento do outro. E a igreja nos convida a ter o olhar de Jesus, que viu, teve compaixão e cuidou dele, que foi a vida de Santa Dulce dos Pobres, que é representado no cartaz da campanha da fraternidade desse ano. A irmã Dulce foi a grande samaritana. Não conseguia ficar tranquila ao ver ao redor tantos irmãos, tantos Lázaros, com tantas feridas, e não se comprometer com a vida destes irmãos. Também nós precisamos ter esta mesma atitude. Que não seja só uma ideia na nossa mente, mas que seja de fato um compromisso que nós assumimos com o Senhor. O compromisso de se debruçar como Pai das misericórdias sobre as enfermidades, sobre os nossos irmãos que padecem de algum mal, seja ele físico, seja ele psíquico, seja ele espiritual, precisamos estar atentos. A comunidade Transfiguração, que hoje conduziu esse momento e já me falava muito bem na pregação, honrava nesse retiro, tem renovado tantas vidas, tem renovado a vida de tantas pessoas. Então, essa igreja samaritana, que não é indiferente à dor do outro, mas que se coloca a serviço para que irmãos e irmãs possam novamente ter o rosto de Cristo. Que irmãos e irmãs que já não tinham mais dignidade, já não sabiam mais o que fazer, porque se distanciou da palavra, se distanciou de Deus, se distanciou da igreja, se distanciou dos sacramentos, com esse encontro muitos se reaproximam, muitos mudam de vida. Então, que a dor dos Lázaros de hoje, que estão próximos de nós, estão à nossa porta, estão ao nosso lado, não passem por nós com esse olhar indiferente, mas que o nosso olhar seja esse olhar do Senhor, que vê, sente compaixão e cuida. Que cada um de nós, no dia a dia, busquemos meditar a palavra de Deus. O tempo da Quaresma, as leituras, a liturgia de cada dia é de uma riqueza enorme, que nos convida à conversão. E é disso que todos nós precisamos, é desta conversão. Que a gente faça esse exercício de poder, cada dia, meditar. O Papa diz que cada dia você medite pelo menos 2 ou 3 versículos do Evangelho. E às vezes a gente acha que isso é muito. E na correria do dia a dia, a gente acha que não tem tempo para parar e meditar um pouco a palavra de Deus. Porque nos tornamos acomodados, indiferentes ao apelo de Deus, ao seu chamado, que nos convida cada dia
a fazer esta experiência para que a nossa vida não seja uma vida infrutífera, que goza de tudo aqui na terra, mas que no final vai terminar num grande suplício, num grande nada. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? Que adianta corrermos atrás de tantas coisas, viver uma vida de esplendor, uma vida que só pensa no prazer, nesse prazer desenfreado que cada vez vamos vivendo e injetando em nós, se no final a nossa vida se perde por completo? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a nos comprometer com a sua palavra, com o seu evangelho. Vamos pedir ao Senhor que esse tempo da quaresma seja o tempo em que eu me decido pela minha conversão. Que esse tempo da quaresma seja o tempo em que eu me comprometo em viver as práticas que a igreja me oferece como mortificação de mim mesmo e que me abre no relacionamento com Deus e com o irmão, para sairmos desse tempo quaresmal e celebrar a Páscoa do Senhor com o coração cheio de confiança nele. Mas com aquela confiança e aquela fé que nos leva dia após dia a vencer as dificuldades e as barreiras. Quem sabe se ao seu redor ou dentro de você não existe um Lázaro desejoso das migalhas da palavra de Deus que nós negamos a cada dia. Quem sabe se dentro de cada um de nós, este Lázaro que só tem como conforto os cachorros, não grita dentro de nós, pedindo que o alimentemos com a palavra de Deus. Aqui na Canção Nova tinha ali um outdoor dizendo: este é alimento que dá vida, que é a palavra de Deus. Pena que nós muitas vezes desejamos viver somente por meio de outro alimento, do alimento que passa, enquanto esse alimento que é a palavra de Deus, que nos dá vida, que muda a nossa vida, muitas vezes nós temos mal nos alimentado com as migalhas, porque tantas outras coisas têm ofuscado o nosso olhar e a nossa proximidade com o Senhor. É tempo de voltar, é tempo de nos alimentar com este alimento que dá vida, que muda por completo a nossa vida, que nos torna um homem e uma mulher nova e novo, capazes de levar a mensagem do Evangelho a tantos irmãos e irmãs. E assim, para terminar este momento, pedi ao ministério que, cantando essa música, possamos nos aproximar do Senhor, possamos nos colocar diante dele com um coração desejoso de que a sua palavra seja alimento para a nossa vida, que o seu Espírito Santo possa transformar, ou que ele possa chegar ao nosso coração seco, que muitas vezes está vivendo um deserto, e possa fecundar como essa água viva, que possa inflamar novamente o nosso coração, que esfriou, que se distanciou do Senhor e da sua santa palavra. Vamos ficar de pé. Vinha o fogo devorador, chama intensa de puro amor, vem queimar meu coração, incendiar meu coração, vem me queimar. Vem, ó fogo devorador, chama intensa
força de puro amor, vem queimar meu coração, incendiar meu coração, vem me queimar, vem me abrasar, vem Espírito Santo, tua igreja incendiar, vem me queimar, vem me abrasar, poderosa fornalha, manifesta o teu poder. Plantada nesse rio que dá vida. Peça que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir pelos caminhos do Senhor, que possa te conduzir cada dia mais a estar plantado junto a esta torrente que gera vida, que mesmo em tempo de seca suas folhas não murcham, que mesmo em tempo de seca ela consegue dar frutos. E nós precisamos, como cristãos, estar plantados junto ao Senhor. Que a palavra de Deus seja cada dia esse alimento e essa água que purifica o nosso coração. E que vai a cada dia nos ensinando que precisamos mudar de vida. E precisamos mudar de vida hoje. Não podemos deixar para mudar após a morte. Após a morte não tem mais jeito. E mesmo não virá ninguém do outro mundo para nos dizer que devemos nos converter. Deus nos dá a sua palavra hoje. Deus nos dá a lei e os profetas. Deus nos dá o santo evangelho, o seu Filho, para nos instruir no caminho da salvação. A igreja nos convida a cada dia, por meio dos sacramentos, por meio dos santos, a buscarmos viver já agora o céu na terra, a viver já agora essa vida nova que o Senhor quer dar a cada um de nós. E o Espírito Santo é esse fogo que nos aquece, que aquece o nosso coração e faz quebrar as barreiras que nos impedem de dia após dia meditar a palavra do Senhor e se aproximar com confiança da sua palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, busque viver esta proximidade, esta intimidade com a palavra do Senhor. O nosso Papa tem dia após dia feito essa insistência, esse pedido insistente a toda a igreja. Que o Evangelho seja o nosso alimento diário. Que o Evangelho seja o nosso alimento a nos mostrar que devemos ter o olhar do Senhor, as atitudes de Jesus. Vem me abraçar, vem Espírito Santo, tua igreja incendiar, vem me queimar, vem me abraçar, poderosa fornalha, manifesta o teu poder. Quero arder de amor, vem inflamar meu viver,
tudo em mim. Vem me queimar, vem me abrasar, vem Espírito Santo, tua igreja incendiar, vem me queimar, vem me abrasar, poderosa fornalha, manifesta o teu poder. Amém. Que sejamos inflamados por este Espírito Santo que renova a nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.